Olá, meninos, bom dia. Vamos fazer a correção da atividade 10, enviada na segunda-feira, dia 5, tá? Nossa última aula. A gente está vendo sobre multiplicação de matrizes e a gente viu que a gente não pode multiplicar qualquer matriz assim aleatoriamente, né? Como a gente fazia com a soma e com a subtração, a única coisa que a gente tinha que olhar era se as matrizes eram semelhantes, né? Se elas possuíam a mesma ordem. Já no caso da multiplicação de matrizes, não basta somente olhar isso. O que a gente tem que olhar? Ó, vamos lembrar aqui. Para eu multiplicar a matriz A de ordem n por m pela matriz B de ordem m por p, eu posso multiplicar. Por quê? Vezes. Porque a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda, não é isso? Então, ó, quantidade de colunas da primeira precisa ser igual à quantidade de linhas da segunda. E a matriz resposta vai ter o quê? A quantidade de linhas da primeira matriz pela quantidade de colunas da segunda, não é isso? Então, vamos ver isso aqui, ó, com esses exercícios. Primeiro, vamos colocar aqui a ordem. A matriz A, qual que é a ordem dela? Lembrando que ordem é o tamanho da matriz, é a quantidade de linhas pelo número de colunas. Então, no caso, a matriz A, ela tem 3 linhas por 2 colunas. A matriz B tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz C, 2 linhas e 1 coluna, né? Aí aqui, pediu na letra A para a gente fazer A vezes B, né? Então, vamos olhar aqui. A vezes B, a ordem. Ó, a ordem de A é 3 por 2 e a gente quer multiplicar com B, que a ordem é 2 por 2. A gente pode multiplicar? Pode. Ó, a quantidade de colunas é igual à quantidade de linhas. Então, a matriz resposta, vamos colocar aqui R1. Matriz R1 de resposta 1. Vai ter que ordem? 3 linhas por 2 colunas, né? Então, vamos lá. A matriz R1, ela vai ter, então, 3 linhas, né? E 2 colunas. Isso aqui, não é? Aí tá, cada elemento desse tem uma posição. Aqui tá, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Então, a gente vai descobrir qual vai ser o número que vai representar cada elemento desse. De que forma? Associando as duas matrizes. Então, vamos lá. Quem que vai ser o R11? R11 vai ser a associação da primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais 3 vezes 3, ó. Esse com esse, mais esse com esse. Quem que vai ser o R12? Vai ser a associação da primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 1 mais 3 vezes 1. Então, ó, 1 vezes 1 mais 3 vezes 1. Agora, quem que vai ser o R21? Esse daqui vai ser a associação da segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ser 2 vezes 2 mais 0 vezes 3. O R22, segunda linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 0 vezes 1. E o R31, terceira linha com a primeira coluna. Menos 1 vezes 2, 4 vezes 3. Então, ó, menos 1 vezes 2 mais 4 vezes 3. R32, terceira linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes 1 mais 4 vezes 1. Agora, a gente vai fazer as somas e colocar o resultado, tá? Eu vou parar o vídeo e vou fazer só para não ficar muito longo o nosso vídeo, tá bom? Então, aqui, meninos, depois de ter feito os cálculos, como é que ficou a matriz R de número? Como é que vai ser a matriz resposta 1? Primeira linha, 8 e 4. Segunda linha, 4 e 2. Terceira linha, 10 e 3. Essa é a matriz resposta da letra A,
né? Agora vamos para letra B. Deixa eu fazer um risco aqui, ó. Letra B, a gente vai fazer B vezes A. A ordem de B, vamos ver, B tem ordem 2 por 2, vezes A. Qual que é a ordem de A? 3 por 2. A gente pode multiplicar essas duas matrizes? Ó, é igual? Não é, é diferente. Então, quer dizer o quê? Que a gente vê mais uma vez que a propriedade comutativa, ela não funciona com matrizes, porque eu faço A vezes B, mas eu não posso fazer B vezes A, porque a quantidade de colunas de B é diferente da quantidade de linhas de A. Então, como é que eu vou escrever essa resposta? Não é possível multiplicar, pois a quantidade de colunas de B é diferente da quantidade de linhas de A. Vamos para a letra C. A letra C pediu para a gente fazer A vezes C. A matriz A, qual que é a ordem de A? 3 por 2. A matriz C, a ordem dela é 2 por 1. A gente pode? Pode. Ó, a quantidade de colunas é igual à quantidade de linhas. E como é que vai ser a resposta? Vamos colocar aqui resposta 2. Vai ser uma matriz com 3 linhas e uma coluna, ó. 3 linhas e uma coluna, né? Então, vamos escrever essa matriz de letra. Ela vai ter 3 linhas e uma coluna, é isso? Então, ó, primeira linha, terceira linha, primeira coluna. Então, a gente vai descobrir agora qual vai ser o número que vai representar cada elemento, né? Então, vamos lá. Quem que vai ser o R11? R11 vai ser a associação da primeira linha com a primeira coluna, né? Então, vai ser 1 vezes 4 mais 3 vezes menos 1. Né? Agora, quem que vai ser o R21? Vai ser a associação da segunda linha com a primeira coluna, né? Então, vai ser 2 vezes 4 mais 0 vezes menos 1. E o R31 vai ser a terceira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar menos 1 vezes 4 mais 4 vezes menos 1. Ficou assim? Então, vamos lá. 1 vezes 4, 4. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 menos 3, 1. 2 vezes 4, 8. 0 vezes menos 1, 0. Então, aqui deu 8. Menos 1 vezes 4, menos 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 com menos 4, menos 8. Então, no caso, como é que ficou a matriz de número aqui? 1, 8 e menos 8. Isso aqui, né? Agora, a letra D. Pediu para a gente fazer a matriz B transposta vezes C. Então, eu já vou copiar aqui a matriz B transposta. A primeira linha vai virar a primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna, né? De ordem 2 por 2, vezes a matriz C, que é 4 e menos 1, de ordem 2 por 1. A gente pode multiplicar, ó, B transposta é 2 por 2, C é 2 por 1. Então, ó, a gente pode, não pode? E a resposta vamos chamar de R3. Vai ter o quê? 2 linhas por uma coluna, né? Ó, 2 linhas por uma coluna.
Então, vamos fazer a matriz de letra aqui. 2 linhas e uma coluna, né? Isso aqui, né? Quem que vai ser o R11? R11 vai ser a associação da primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 2 vezes 4, mais 3 vezes menos 1. Quem que vai ser o R21? Segunda linha com a segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 4, mais 1 vezes menos 1. Como é que vai ficar? 2 vezes 4, 8. 3 vezes menos 1, menos 3. 8 menos 3, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes menos 1, menos 1. 4 menos 1, 3. Então, como é que ficou a matriz de número? 5 e 3. Essa é a resposta. Vamos para o próximo. Já na letra E, pediu para a gente fazer a matriz B vezes A transposta. Deixa eu copiar elas aqui. Então, vamos lá. Pediu para a gente fazer a matriz B vezes A transposta. Então, eu vou copiar aqui a matriz B. Como é que é a matriz B? 2 e 1, 3 e 1. Vezes A transposta. Como é que é a matriz A transposta? Se a matriz A tem ordem 3 por 2, a matriz transposta de A vai ter ordem 2 por 3. Aí vai ser possível fazer a multiplicação. Então, vamos copiar aqui a transposta de A. 1 e 3, 2 e 0, menos 1 e 4. De ordem 2 por 3. E aqui é 2 por 2. A gente pode multiplicar? Pode. Ó, B, 2 por 2, vezes A transposta, 2 por 3. Ó, é igual, não é? A resposta, que vamos chamar de R4, vai ter o quê? 2 linhas por 3 colunas, né? Então, a matriz resposta vai ter o quê? R4, 2 linhas e 3 colunas. Primeira linha, primeira coluna, primeira, segunda, primeira, terceira. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Então, vamos ver aqui, quem que vai ser o R11? O elemento que está na primeira linha com a primeira coluna. Vai ser esse com esse. Então, vai ficar 2 vezes 1, mais 1 vezes 3. R12 vai ser a associação da primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 2, mais 1 vezes 0. E o R13? Primeira linha com a terceira coluna. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 4. Agora, vamos para a segunda linha. Vamos associar a segunda linha com a primeira coluna. 3 vezes 1, mais 1 vezes 3. Ó, 3 vezes 1, mais 1 vezes 3. R22, segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes 2, mais 1 vezes 0. R23 vai ser a segunda linha com a terceira coluna. Então, vai ser 3 vezes menos 1, mais 1 vezes 4. Eu vou multiplicar aqui e agora eu volto, tá? Então, ó, depois de multiplicar e somar, como é que ficou a matriz resposta de número? A primeira linha, 5, 4 e 2. Segunda linha, 6, 6 e 1. Essa é a matriz resposta, de ordem 2 por 3. Já o segundo exercício pediu para a gente associar verdadeiro ou falso, não é isso? Sobre a multiplicação de matrizes. Na letra A, todas as matrizes podem se multiplicar entre si, independente da ordem? Ó, todas? Não, é falso. Eu tenho a condição. Coluna da primeira igual à linha da segunda. Na letra B, na multiplicação de matrizes, a propriedade comutativa da multiplicação também é válida? O que é a propriedade? A vezes B é igual a B vezes A? Por exemplo, 2 vezes 3, a gente sabe que é igual a 3 vezes 2. Mas na matriz isso funciona? Não funciona, então é falso.
Letra C, se a matriz A possui ordem 4 por 5. Então, ó, vamos fazer um rascunhozinho aqui, ó. 4 por 5. E a gente quer multiplicar com a matriz B, de ordem 5 por 1. É possível? É possível, ó, é igual. E a matriz resposta vai ter ordem 4 por 1? Vai. Essa é verdadeira, né? Letra D. Duas matrizes quadradas de mesma ordem podem se multiplicar entre si? Pode, é verdadeiro. Por quê? Ó, vamos supor que eu quero multiplicar duas matrizes quadradas de ordem 3. Não é tudo 3? Então pode, ó. Não é igual? Então é verdadeiro também, né? Vamos para o último exercício. Aqui a gente já tem as matrizes prontas, né? E pediu para a gente justificar se caso não for possível multiplicar. Na letra A, a gente tem uma matriz de 3 linhas por uma coluna e a gente quer multiplicar por uma de uma linha e 3 colunas. Pode multiplicar? Pode. A resposta vai ter o quê? 3 linhas e 3 colunas, né? Então, vamos chamar a resposta de A, por causa da letra A. Então, eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui, 11, 12, 13. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, né? Então, aqui, quem que vai ser o A11? Vamos fazer aqui, ó. Vai ser a associação da primeira linha com a primeira coluna. 4 vezes 3. Quem que vai ser o A12? Primeira linha, segunda coluna. 4 vezes 0. Quem que vai ser o A13? Primeira linha, terceira coluna. 4 vezes 1. Agora, vamos para a segunda linha. A21, segunda linha com a primeira coluna. Segunda linha com a segunda coluna. E o A23, segunda linha com a terceira coluna. Agora aqui, a última linha, quem que vai ser o A31? Terceira linha com a primeira coluna. O A32, terceira linha com a segunda coluna. E o último, o A33, terceira linha com a terceira coluna. Agora, vamos multiplicar. 4 vezes 3, 12. Cortou. 4 vezes 1, 4. 2 vezes menos 3, menos 6. Cortou. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 3, 3. Cortou. 1 vezes 1, 1. Então, como é que ficou a matriz A de número? Como é que ficou a primeira linha? Então, ó, aqui a gente tem primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, a primeira linha ficou 12, 0 e 4. Segunda linha, menos 6, 0 e menos 2. Terceira linha, 3, 0 e 1. Essa é a resposta. Na letra B, a gente quer multiplicar duas matrizes. Elas têm ordem, ó. 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. A gente pode multiplicar? Não pode. Por que que não pode? Ó, a quantidade de coluna é diferente de linha. Então, eu vou parar aqui só para escrever a resposta. Vamos para o último exemplo, né? Vamos ver se a gente pode. A primeira matriz tem 2 linhas por 3 colunas. A segunda tem 3 linhas por uma coluna. Então, a gente pode, não pode? Ó, é igual, né? E a resposta vai ter o quê? 2 linhas por uma coluna, ó. Né? Então, vamos chamar a resposta de matriz C. Vai ser uma matriz de 2 linhas e uma coluna, né? Então, quem que vai ser cada elemento? Vamos ver. Quem vai ser o C11? Vai ser a primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ser 3 vezes 2, mais menos 2 vezes 1, mais 2 vezes 4, né? Ó, 3 vezes 2, menos 2 vezes 1, 2 vezes 4. E agora, quem que vai ser o C21?
Vai ser a segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes 2, 4 vezes 1 e 1 vezes 4. Vamos ver como é que vai ficar. 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 1, menos 2, 2 vezes 4, 8. 6, ó, 8 menos 2, 6. 6 mais 6, 12. Aqui, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. Então, ó, 4 mais 4, 8 mais 2, 10. Então, como é que ficou a matriz C de número? 12 e 10. Pessoal, isso aí, viu? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um abraço e até a próxima.